Aqui vocês, se não são ainda clientes da NYT, apresentar o que nós somos. Estamos há 10 anos no mercado falando sobre tecnologia para os nossos clientes. O nosso objetivo dos últimos anos para cá é a parte de transformação digital e a gente está sempre buscando a parte de promoção da inovação dentro do serviço, dos business dos nossos clientes. E o nosso evento aqui hoje, ele é especificamente para mostrar o que dentro de um contexto aí de LGPD, o que você pode habilitar hoje, talvez com alguns recursos que vocês já tenham. Então, algumas pessoas responderam que tinha Microsoft 365, o Office 365, o business talvez não tenha tudo que eu vou mostrar aqui, mas já dá para começar com alguma coisa. E vocês saírem dessa apresentação querendo realmente habilitar já algo dentro do seu ambiente. Então, alguém está querendo pegar minha sessão, não vai ter, cancelado. E aí, o que a gente quer, o objetivo aqui é mostrar para vocês que a tecnologia não é só limitada aos equipamentos que vocês adquirem, o licenciamento que vocês adquirem. Eu quero que vocês, que nem eu comentei aqui no começo, mostrem para mim o que vocês estão utilizando hoje dentro do business de vocês e o que pode ser melhorado com essa parte de segurança, essa parte de segurança em nuvem no Microsoft 365 que vocês podem habilitar aí dentro da sua empresa. Então, eu quero que vocês me mostrem, vocês falem, quem quiser escrever aqui, deve ter um pessoal acompanhando aí no chat para poder me ajudar, senão a gente volta no final da apresentação, a gente volta nas perguntas, não tem problema nenhum. Eu quero que vocês pensem realmente, poxa, Anivaldo, o que eu consigo fazer aqui dentro do meu negócio utilizando esses recursos do Microsoft 365. Então, hoje, a gente falou sobre o que a Microsoft em si mesmo, né, tem de recursos, mas eu quero falar assim, a maioria das empresas ali não usam ainda, por exemplo, o Azure. Mas por que a gente tem que mudar para a nuvem? Por que é necessário fazer essa transformação digital? Então, a nuvem ela é um ambiente seguro quando você pensa que todos os dados estão em nuvem dentro de um ambiente que é utilizado por muitas empresas. Então, tem gente que ainda fala que a nuvem não é segura porque tem desconfiança de estar com os dados da empresa, os dados que são a vida da empresa, né? Hoje, se você perde os dados da empresa, muitas empresas fecham. Então, tem empresas que não têm um ambiente de site de recuperação, elas fecham em até 6 meses, porque elas não conseguem recuperar tudo que tem de volta, mas a nuvem é um recurso que é utilizado como um benefício exatamente para a recuperação. Então, você quando está utilizando um ambiente dentro de casa, não quer dizer que esse ambiente ele é seguro. Ele quer dizer que está ali próximo de você. Mas em caso de algum desastre, em caso de algum roubo, queda de equipamento, disco crachado, você tem todos os seus dados perdidos, se você não tiver uma solução de backup também que seja aderente. Então, você vê aqui nesses links, né, que tem empresas que já estão utilizando nuvem, inclusive, por exemplo, para o seu RP principal da empresa. Ou seja, o SAP, o próprio SAP utiliza a nuvem da Microsoft. Antes eram concorrentes, né, era uma briga acirrada, e aí a SAP entendeu que utilizar os serviços da Microsoft no Azure, por exemplo, é um benefício para os clientes dela. Então, assim, quando eu falo lá, a Microsoft ganha mais dinheiro com nuvem do que com o Windows, poxa, você pensa, meu, tem Windows em tudo quanto é lugar, todas as empresas têm pelo menos uma máquina com Windows. Como que, e nem todas as empresas têm nuvem, né? É uma realidade que a gente viu aqui agora nas perguntas. Então, como que uma empresa que sempre trabalhou com sistema operacional, com aplicativos, como que ela tem o maior business dela dentro de nuvem do que com o sistema operacional? É porque muitas empresas estão indo para a nuvem. Ou seja, se não fosse seguro, não tinha tudo isso de empresa, não tinha esse retorno rápido dentro do ambiente de Microsoft do que com o sistema operacional. Então, a transformação para vocês levarem, né, seus dados para uma cloud, ela é importante e tem que ser uma decisão aí em conjunto com a empresa. Tem muitas empresas ainda tradicionais, tem muitos de vocês que já pensam realmente, já estão cogitando realmente nuvem, tem muitos de vocês que já utilizam nuvem. Assim como a gente viu, o Office 365, mesmo que seja só o Office que é instalado na máquina, o Office 365 ele é um recurso em nuvem porque ele também tem
a possibilidade de você acessar os seus dados e os seus aplicativos fora da sua empresa. Então, a cloud computing é exatamente você conectar, né, de forma independente de localização, né, o seu negócio, o seu business, as suas informações, isso num lugar que hoje, se você fosse fazer isso dentro da sua casa, montar uma cloud privada, por exemplo, você ia ter que fazer um investimento muito grande para isso. Então, utilizar os recursos de nuvem, eles são necessários e fazem parte das transformações de muitas empresas. Então, hoje a gente quer falar sobre isso, e aí, para vocês, né, que acham ainda que a nuvem pode ter algum problema com segurança, a gente quer falar um pouquinho sobre isso aí também. Então, quando eu penso em montar um ambiente de infraestrutura como serviço, ou IaaS, dentro de uma nuvem, pode ser Microsoft ou não, quando eu penso nisso, eu estou pensando em levar a minha infraestrutura do jeito que ela está. E às vezes eu levando ela do jeito que ela está, por causa de riscos de acesso. Opa, alguém apertou meu mudo aqui, eu parei de falar. Eu posso estar criando um problema de vulnerabilidades dentro do meu ambiente quando eu penso em colocar minha infraestrutura como serviço. Porque quando eu penso em infraestrutura como serviço, eu estou tirando algumas responsabilidades minhas, entregando parte delas para o meu provedor de nuvem, mas muitas das atividades, dos recursos que rodam lá dentro, fazem parte ainda da minha gestão. Então, eu tenho que fazer na infraestrutura como serviço ainda a gestão de um sistema operacional, de patches, eu tenho que cuidar ainda de antivírus, por exemplo, para poder garantir que essa minha máquina vai estar disponível. E também, claro, se tiver algum serviço rodando lá dentro, eu tenho que garantir o SLA dele, colocando ele em um ambiente que tenha uma recuperação fácil, né? Um ambiente que seja escalável também. Então, muitos se enganam falando assim, eu já migrei para a nuvem, minha nuvem está segura. Você ainda pode correr risco de ransomware. Há possibilidades, porque você tem que fazer a gestão de todos os parâmetros de segurança e vulnerabilidades dentro daquele ambiente. E aí, quando eu penso em PaaS, eu já tiro algumas responsabilidades minhas, aumento as responsabilidades do provedor. Então, eu garanto que o sistema operacional, a parte de hardware, por exemplo, e a parte de gestão de seguranças, firewall e tudo mais, elas são compartilhadas e a maioria delas são gerenciadas pela Microsoft ou o provedor. Então, eu tiro muitas dessas responsabilidades com um serviço de plataforma para poder fazer essa diminuição das minhas atividades. E aí aumento o meu foco em entregar o business da minha empresa, não mais em fazer a gestão do ambiente. O IaaS, o PaaS, o SaaS, se você pensar em tecnologia, né, eu imagino que todos que estão participando aqui são da área de TI, mas se você pensar nele em tecnologia propriamente dito e ainda não entendeu como funciona a nuvem, fica um pouco difícil explicar isso. Então, para facilitar a vida, eu tenho aqui o meu ambiente que é a Pizza as a Service. A Pizza as a Service é para vocês entenderem o que é responsabilidade sua e o que é responsabilidade do seu provedor de nuvem. Então, aqui é um exemplo bem básico, né? Você, por exemplo, fazer uma pizza em casa, o tanto de coisa que você tem que se responsabilizar, desde a massa, desde os ingredientes, até forno, até a infraestrutura para você ligar tudo isso. E aí, se eu penso em comprar uma pizza no mercado, eu estou pensando numa infraestrutura como serviço. A infraestrutura, que é a pizza, já está pronta. Eu não tenho que me preocupar com a massa, com tomate, com queijo, né? Eu tenho que me preocupar em esquentar, preparar a mesa para o jantar e ter um refrigerante, por exemplo. Agora, essa infraestrutura da pizza, eu deixo todas as responsabilidades para alguém fazer. Então é mais ou menos isso que eu falo. Você ainda tem que garantir que o seu aquecimento não vai queimar a pizza. Você ainda tem que garantir que não vai derreter demais ou vai derreter demais o queijo, dependendo do gosto que você quer. Você ainda tem que garantir que o refrigerante vai estar gelado na hora que você for tomar, né? E ter um lugar na sua casa você comer do jeito que você quer. Então, tudo isso você tem que se preocupar. Agora, algumas coisas não. Por exemplo, se eu for pedir uma comida no delivery, eu tenho, né, a minha pizza no delivery, eu tenho
essa parte já de preocupação também, se vai estar quente, se vai estar derretido, se vai estar do jeito certo, tudo também com o meu provedor. A única coisa que eu me preocupo é aonde eu vou comer e se meu refrigerante vai estar gelado. Isso é como se fosse a plataforma como serviço. Eu deleguei mais atividades para o meu provedor e fiz menos gestão. Então, eu não preciso me preocupar com muitas das coisas, por exemplo, com alguns gastos, né? Então, reduz alguns custos, por exemplo, de fogo, né? A conta do gás ou a conta do botijão de gás. Eu tenho que diminuir alguns custos e eu tenho, né, mais, talvez, um valor um pouco acima, mas eu diminuo alguns custos de gestão. Então, não me preocupo tanto com o ambiente. Então, isso são coisas a se considerar num ambiente de nuvem. Quando eu falo de SaaS, é como se eu tivesse ido jantar fora. Está tudo pronto, inclusive a mesa e o refrigerante gelado e a pizza quente. Eu só vou lá para comer. Então, isso aqui é um exemplo bem simples de infraestrutura como serviço, PaaS e tudo mais, só para poder dar uma nivelada aqui no público e a gente falar de nuvem também para quem ainda não tem nuvem. Mas eu queria mostrar mais sobre Microsoft 365. Mostrar que dentro do Microsoft 365 existem já alguns recursos de segurança, e esses recursos de segurança são essenciais, digamos assim, para o seu trabalho e depois você pensar em algumas seguranças a mais para vocês colocarem dentro do seu projeto de LGPD para o ano que vem. Quando a gente fala de LGPD, parece que está muito longe, mas estamos em dezembro, né, dia 10 de dezembro, e em agosto do ano de 2020, ou seja, menos aí de 9 meses, nós estaremos já com ela em início. E para alguns casos, como a gente apresentou lá no MTC, alguns casos já estão sendo aplicados, óbvio, para as grandes empresas, mas já estão sendo aplicados já em nome da LGPD que vai acontecer no ano que vem. Então, vou passar uma apresentação aqui demo para falar um pouquinho sobre alguns dos recursos que existem dentro do Microsoft 365, né? Eu queria falar um pouco sobre duplo fator de autenticação, para vocês terem uma segurança, porque se vocês forem permitindo acesso ao seu ambiente da empresa, fica muito mais fácil os hackers, né, ou pessoas com má intenção aí, levarem dados da sua empresa e esses dados seriam utilizados de alguma forma. Então, pegam os dados dos seus clientes, informações pessoais dos seus clientes e, de alguma forma, eles levam isso para poder fazer um mailing, fazer alguma coisa, algum uso indevido desses dados e isso já acaba abrindo uma brecha para vocês serem auditados aí dentro. A parte de Advanced Threat Protection, né, para poder garantir que nada que venha de fora acesse a sua infraestrutura com dados maliciosos, seja um e-mail, seja uma conversa no Teams, seja um arquivo postado dentro do seu OneDrive. Quando eu falo de MDM, é mais para a gestão do dispositivo. Se você perdeu o seu dispositivo, você conseguir eliminar informações corporativas dele, por exemplo, ou então evitar que pessoas da sua empresa que tenham os recursos em BYOD da sua empresa utilizem esses dados em uma conta pessoal dentro dos dispositivos pessoais. Então, o intuito do MDM é exatamente fazer com que esse acesso ele seja restringido. Quando eu falo de Cloud Apps Security Broker, né, ou CASB, eu falo que a Microsoft tem um CASB para você poder fazer a monitoria, né, a investigação, a parte de descoberta, a parte de criação de políticas para evitar roubo de informação ou uso de recursos que não deveriam ser utilizados dentro da empresa. A parte de Information Protection, que a gente vai começar aqui na nossa apresentação, junto com o DLP, que é mostrando sobre como gerenciar o conteúdo dos dados dos produtos da Microsoft, como, por exemplo, um envio de um e-mail. Então, o que eu quero fazer aqui, eu vou primeiro mostrar a parte de Multi-Factor Authentication. Quem tiver alguma dúvida, eu não estou acompanhando ainda o chat, mas pode mandar, daqui a pouquinho eu já atendo vocês por lá. Vou abrir uma janela em private aqui, deixa eu só subir ela para a nossa apresentação. Como a gente falou lá nas perguntas, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Multi-Factor Authentication. A gente tem 8 pessoas que responderam que tem 33
não utilizam ainda o Multi-Factor Authentication. Para quem não sabe, o Multi-Factor Authentication é um segundo fator de autenticação, é uma possibilidade de vocês colocarem o seu celular, o seu dispositivo como ferramenta para poder liberar o acesso a algum recurso do Office 365. Então, vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, eu tenho aqui portal.office.com para a gente poder entrar dentro da parte de administração do Office 365. Vou colocar minha conta. Vocês podem ter a minha conta e minha senha, mas vocês não podem ter o meu dispositivo neste momento. Então, o que acontece aqui é que ele me pediu para aprovar a solicitação de entrada, e eu vou colocar aqui a tela do meu celular. Esse aqui é o meu celular. Vou mostrar para vocês aqui que para entrar dentro do ambiente do Office 365, eu tenho que aprovar deixa eu ver se eu acho aqui, aprovar a entrada. Aqui, ó, exatamente ali, aprovar a entrada. Eu teria que vir aqui em aprovar a entrada e clicar nesse botão aprovar. Eu vou negar, só para vocês verem o que acontece quando eu nego. Eu nego a entrada, fazendo de conta que alguém tentou usar minha senha, ele já fala aqui, você está passando por alguma fraude? E em paralelo, o meu acesso aqui vai ser restringido e eu não vou conseguir entrar dentro do Office 365. Até o momento aí vocês veem que eu não consegui entrar dentro do Office 365. Eu vou vir aqui, vou falar, não, pode ignorar, isso aqui foi só o meu teste. Não, agora eu não preciso mais acessar. E ele já falou aqui, ó, aconteceu alguma coisa, você não se pronunciou, você quer que eu envie outra solicitação para o seu aplicativo? Então, isso aqui já evita que, por exemplo, se algum funcionário de vocês entrou em alguma LAN house e foi pego por um keylogger na máquina da LAN house, ou então utilizou uma rede Wi-Fi onde tinha sniffer e a sua senha passou clear, qual que é a possibilidade dele entrar na sua rede com os dados do seu funcionário e começar a fazer roubo de informações? É muito grande, mas ela diminui-se muito quando a gente habilita a parte de Multi-Factor Authentication. Então, vou mandar aqui solicitar uma nova autorização para o meu celular, já colocando aqui para vocês verem que apareceu novamente a mensagem. Então, vou aqui no meu celular, deixa eu baixar a telinha aqui. Vou localizar o botão de aprovação, está aqui, aprovar a entrada. Desta vez eu vou aprovar a entrada. Esse aplicativo, ele é gratuito. Eu solicitei, no meu caso, para minha conta, que esses dados eles fossem coletados por botão de aprovação, mas eu posso também utilizar o token que aparece. Então, quando eu clico aqui em aprovar, automaticamente a tela aqui atrás já vai ser liberada e eu já posso continuar conectado. Isso aqui é uma mensagem falando que se eu não quero mais ser incomodado com isso, sim ou não, eu vou aqui dar um não. Ele me pergunta sempre quando for necessário. E o que eu estava falando para vocês de ter um botão, né, ou desculpa, um token, é igual tem no celular. Você tem aqui os números, eu posso colocar ali também para ele me pedir o número e eu vou lá e digito o número 692, ou sei lá, 3633, 212, é um token que fica mudando toda hora, ok? Então, essa parte aqui do Multi-Factor Authentication é algo que já existe em todos os usuários que têm Office 365. Então, não tem por que vocês não habilitarem isso no ambiente de vocês hoje. Eu falo isso porque, assim, existem muitas coisas que a gente vai postergando, né? A gente vai deixando para depois, ou então só é feito quando realmente acontece uma invasão no ambiente. E o objetivo aqui nosso é realmente prevenir vocês de alguma possibilidade de acontecer algo de errado na sua empresa. Então, hoje já existe dentro do Office 365, vocês podem habilitar isso a qualquer momento. Então, falando de LGPD, o que acontece? Dentro do meu OneDrive, eu tenho um arquivo de lista de CPFs. Esse daqui, na verdade, eu não coletei com vocês, a gente fez uma coleta de teste dentro de um evento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, esse aqui que eu acabei de passar, acabei passando sem querer, é a tela do CASB.
o CASB vai monitorando meu acesso dentro de todos os serviços em nuvem. Aqui, como o CASB, ele é um CASB somente para o serviço da Microsoft, né? Então, eu consigo monitorar todos os acessos aos recursos do ambiente da Microsoft. Vocês veem que é uma URL diferente para poder exatamente ele ser direcionado para um lugar onde é controlado tanto o processo de descoberta como de monitoria. Eu vou mostrar aqui para vocês depois, para vocês puderem ver o que está acontecendo dentro dos recursos da Microsoft que você disponibilizou para os seus colaboradores. Então, eu tenho aqui uma lista de arquivos. Eu vou pegar um arquivo que está aqui dentro da pasta de eventos. Enquanto carrega aí, eu estou abrindo aqui também já meu e-mail, só para mostrar para vocês onde que está o arquivo. Bem, se ele demorar aí um pouquinho, a gente vem para cá. Bem, aqui no e-mail, o que acontece? Eu tenho um arquivo que está com algumas informações que, teoricamente, eu não poderia mandar de forma natural para fora. Mas eu vou mandar ele, então, para minha conta do Gmail. Vou colocar aqui que são dados de clientes, por exemplo, sei lá. Segue em anexo, como todo mundo fala. E vou incluir este arquivo dentro do meu ambiente. Então, está lá dentro do meu OneDrive, um arquivo de participantes. Vou anexar ele aqui com uma cópia. Ele está anexando no meu Outlook para envio. Alguma coisa de errado? Não. Muito obrigado. Apareceu bem na hora que apareceu ali atrás, apareceu aqui na frente. E vou enviar externamente. A mensagem vai sair da minha caixa de correio. Eu vou mapear agora dentro do OneDrive. Ou, desculpa, dentro do OneDrive não, dentro do Gmail para onde eu mandei. Aguardar a mensagem chegar aqui. Muito bem. Opa, desculpa. A mensagem chegou aqui, dados de clientes, e no mesmo momento que a mensagem chegou lá, eu recebi um aviso no meu e-mail, notificação, dados de cliente, sua mensagem, vamos abrir aqui, vai. Sua mensagem conflitou com uma das políticas da sua organização. Aí aqui está falando, essa mensagem ela conflitou porque ela continha um arquivo que tinha números de CPF do Brasil. É uma política que já existe, um algoritmo que já existe para o Office 365 na parte de DLP, e esse algoritmo ele já faz a análise para saber se você está colocando um CPF, um RG ou um CNPJ. Há várias políticas para vários países, por isso que ele coloca aqui o nome Brasil. Brasil, porque são as políticas que ele já tem o algoritmo pronto, mas se você não estiver contente com esses algoritmos, você pode criar também algumas outras políticas, a gente vai mostrar o que ocorre quando a gente cria algumas políticas também que a gente precise. E nessa política, eu coloquei aqui que os dados poderiam sair, mas eles teriam que sair criptografados. Veja que eu tenho algumas mensagens que dá para ler o texto. Essa mensagem em específico está escrito: Nivaldo Araújo enviou uma mensagem protegida. Então a mensagem não veio do jeito que eu escrevi. Lá o segue em anexo não está aqui, ó. E também não está o arquivo anexo. Para ler essa mensagem, eu tenho que clicar aqui em leia a mensagem. E aí ele vai me baixar o cliente, né, da Microsoft, do Office 365, para que essa mensagem seja lida também fora da empresa. O processo ele vai ocorrer mandando também para mim um token que chega no meu e-mail que me permite abrir essa mensagem.
Vou lá, aqui está falando, o Nivaldo Araújo enviou uma mensagem para você exibir, você pode dar o sign-in com o Google, ou entrar com o token que eu falei para vocês. Eu quero um token, ele vai me devolver um token no meu e-mail, que foi para o qual foi enviado, ou seja, só essa pessoa pode abrir essa mensagem. Volto no meu e-mail, volto nas minhas mensagens, e tem aqui o meu token, senha avulsa para exibir a mensagem. A minha senha é esta, eu copio ela, eu acho que eu copiei, se não copiei a gente vai ver agora. Não copiei, foi tudo mentira. Espera aí. Agora sim, acho que eu copiei. Eu colei, muito bem. E aí eu posso marcar aqui que é particular, me deixa liberado por 12 horas, para não ter que ficar me enchendo o saco toda hora. Clico aqui em continuar. E aí sim, eu vou conseguir ver a mensagem que foi enviada para mim. Essa é uma política que eu não fiz bloqueio, tá, gente? É uma política que eu fiz simplesmente para mostrar para vocês que, ao enviar a mensagem, ela automaticamente foi criptografada. E a mensagem criptografada, ele fala que eu não posso fazer algumas coisas com ela, né? E eu posso restringir as ações que eu tenho nela, mas pelo menos eu já garanti que essa mensagem está de uma forma que a empresa controle. Posso criar políticas de várias formas, políticas que me impedem de encaminhar, de imprimir, políticas que me impedem de copiar os dados. Então, dependendo da política, isso aqui vira uma forma de proteção das informações, sem contar que com o aviso que vocês viram lá, eu sei quem foi que enviou uma mensagem, por exemplo, com os dados de CPF da empresa. E aí, nessa política, ela foi habilitada quando ele expressa uma quantidade de itens dentro de uma mensagem. Ou seja, se eu mandar uma mensagem com 2 CNPJs, por exemplo, não, passa, não tem problema. Eu estou falando com o cliente, deve ser o CNPJ dele, CNPJ do fabricante, sei lá. Tem só 2 CNPJs, não tem problema. Ah, não, agora se tiver 30 CPFs ou CNPJs, opa, aí sim tem alguma coisa. Então, quantos itens, quantas informações sobre o dado que eu quero proteger existem nessa mensagem. E aí, sim, ele faz o tipo de bloqueio ou então um aviso, né, para vocês terem informação de que esse dado ele não foi aceito, né, de alguma forma para ser enviado para fora da empresa. E aí, o que acontece? Isso aqui eu fiz com uma mensagem que não tinha um anexo que não tinha sido preparado ainda com um rótulo ou alguma coisa. Mas eu posso vir aqui e habilitar, deixa eu abrir um Word, por exemplo, e habilitar uma outra função de proteção de documentos, que é eu garantir que esses dados eles sejam já rotulados ou protegidos conforme eu for preparando uma mensagem, né? Ou um documento, por exemplo. Vou abrir aqui o Word, mas podia ser o Excel, podia ser o PowerPoint, o que fosse. Então, eu vou abrir uma mensagem nova. Vocês veem que eu já coloquei que todas as mensagens novas já vão sair com um rótulo confidential. Ou seja, esses dados, eles já estão. Esse aqui é confidencial, tá em português, desculpa. Esses aqui são mensagens que. Desculpa, documentos que estão já automaticamente com a sensibilidade de confidencial. E aí o que acontece? É um rótulo. É como se eu estivesse colocando meus arquivos dentro de uma pastinha de informações confidenciais. Não é um tratamento ainda de proteção que eu fiz nele. Simplesmente eu peguei um documento e coloquei um rótulo nele, coloquei numa pastinha. Mas tem alguns casos que as pessoas não lembram de rotular do jeito certo. Então eu posso vir aqui, por exemplo, né? Vou salvar esse arquivo aqui com, sei lá, estou apresentando minha, minha visão sobre segurança com o M365. De novo, tá, gente? Eu tô falando Microsoft 365 e não Office 365. Vou depois falar para vocês a diferença. Vou vir aqui e vou salvar esse arquivo, salvar como... Vou vir aqui, sei lá, no meu PC mesmo, para não falar que estou salvando na nuvem. Salvar aqui como visão. Salvei como visão, salvo. Vocês vão ver que o rótulo de sensibilidade já foi atribuído, sumiram todas as outras possibilidades de rótulo, ou seja, ele entendeu que é um documento padrão que vai ser confidencial. Posso colocar qualquer um outro como confidencial, posso colocar o público, ou desculpa, como automático, posso colocar o público como automático, posso colocar qualquer um que eu queira criar. Mas de repente, esse aqui é um documento que tem mais informações.
Além disto, também vou falar dos meus concorrentes. E aí, quando eu coloco alguma informação, alguma palavra específica de outra coisa, vê que na hora que eu fui salvar, ó, eu recebi uma recomendação. Olha, é recomendável você rotular esse arquivo como concorrentes. Por quê? Porque eu coloquei aqui dentro um conteúdo que tinha informações que eu precisaria rotular da forma correta. Então, quando eu for fazer no futuro a minha pesquisa dos arquivos confidenciais ou dos arquivos que estão com dados concorrentes, ou quando eu for proteger essa informação para ela não sair com informações de concorrentes ou confidenciais, eu preciso que ela seja rotulada direito. Entenderam? O que está acontecendo aqui? Eu estou forçando, nesse caso aqui eu não estou forçando, eu estou recomendando, mas eu posso trocar essa política para que ela seja automática. Aí eu forço o meu usuário a, quando ele colocar, sei lá, o CPF, ele já rotular automaticamente como um dado, né, de CPF. Então, aqui eu estava falando disso, ele falou, você quer alterar agora? Isso aqui é só recomendação. Então, eu posso ignorar. Mas eu também posso fazer de uma outra forma. Eu posso vir aqui e colocar alguns CPFs, sei lá. Dizer que não é o CPF. Eu tinha o CPF no Ctrl C, perdi. Tá. Vou colocar o meu. Ah, tá lá. Ok, coloquei um CPF aqui. E eu posso vir aqui e salvar. Nesse caso, eu não rotulei ele para automaticamente colocar um CPF. O que eu faço então? Bom, Nivaldo, isso aqui é um dado que tem meu CPF. Eu venho aqui e coloco ele para informações que tem documentos do Brasil. Quando eu clico nele, eu automaticamente já estou rotulando o meu documento e estou colocando uma marca d'água. Viram? Isso daqui faz com que esse documento já fique já protegido, digamos assim, no momento de impressão, de que não é um dado que pode ser utilizado. Mas eu poderia colocar ele para quando eu colocar o rótulo e salvar, ele já aparecer a sensibilidade de documentos do Brasil e colocar a marca d'água. Não acreditam que essa marca d'água apareceu sozinha? Eu tiro ela, não tem problema. Só que para eu tirar, eu tenho que justificar. Eu não posso simplesmente tirar um rótulo que foi automático sem eu avisar para alguém por que eu tirei. Não tinha CPF nenhum. Tudo mentira. E eu confirmo, e aí automaticamente já sumiu a marca d'água, porque ele não é um rótulo que depende de marca d'água, de rodapé, de disclaimer, de qualquer coisa que seja um método de proteção do documento. Entenderam como que funciona? Essa parte tudo aqui é uma parte de um produto chamado Azure Information Protection, ou AIP, que faz toda essa proteção do documento. E se eu enviar esse documento para fora, para algum lugar, eu posso ainda acompanhar e eu posso revogar o acesso desse documento. Quando eu falo de acompanhar e revogar, é porque quando eu permito que um documento tenha um tipo de proteção, eu entrego na proteção a função da pessoa ler, ou de alterar, ou de fazer alguma coisa nele. Esse documento ainda não foi enviado para fora, está aqui com visão doc, mas não tem ainda nenhum arquivo que foi enviado nele. Tem alguns documentos aqui de teste, por exemplo. Eu posso vir aqui nele, e ele falou qual foi, né, o compartilhamento que foi feito. Esse aqui, por acaso, não tem nenhuma exibição, mas eu posso vir aqui embaixo e revogar o acesso ou exportar para CSV todo mundo que acessou. Quando as pessoas acessam, elas fornecem credenciais, elas fornecem um e-mail dela como uma forma de garantia de que é a pessoa certa que tinha acesso àquele documento. Então, eu posso vir aqui e descobrir de todas essas que eu permiti, quem que está acessando, quem já acessou. E se de repente é um documento que para mim já passou do tempo, ninguém mais deveria ter acesso a ele, ou mandei por acaso com uma pessoa errada, eu posso revogar o acesso. No momento de abertura deste documento, ele não vai ter mais acesso, porque a credencial não permite acesso ao documento, ou porque o documento não permite ser acessível por outras credenciais. Esse documento vai ser acessível somente para dentro da empresa. Então, isso é uma forma de vocês começarem a pensar em garantias de proteção dos dados
quando você tem informações que são informações da empresa. Então, aqui o meu objetivo foi mostrar, né, como você evitar que ele entre na sua empresa, evitar que ele acesse seu documento, e aí você pode também fazer, eu só mostrei ele fazendo a criptografia, mas eu posso, por exemplo, criar um e-mail novo, que vou falar aqui, vou mandar lá para o Nivaldo de novo, que, sei lá, é muito importante, sei lá, este e-mail contém a fórmula da Coca-Cola. E eu posso vir aqui e mandar, sei lá, com anexo, em anexo, mandar esses dados, esse e-mail dessa fórmula da Coca-Cola para alguém. E eu tenho uma regra, uma política, um DLP que bloqueia tudo que for sair com a fórmula da Coca-Cola. E aí aqui já aparece, ó, mensagem bloqueada, muito importante, e ela continha um alto número, né, de conteúdo que foi detectado por uma política que eu chamei de DLP crítico. E aí ele está falando que essa mensagem ela não foi entregue. A mensagem não foi entregue porque é uma política que me permite bloquear, porque eu estou usando informações confidenciais, como a fórmula da Coca-Cola, e ele me mostra quem foi que enviou, né? E me mostra o conteúdo que estava saindo da mensagem. Então, DLP é algo também que vocês podem habilitar. Pelo nosso formulário, não muita gente tem essa função dentro da empresa, teria realmente que fazer uma substituição aí do licenciamento para poder começar a trabalhar com essa parte de AIP, com essa parte de Data Loss Prevention, né, com essa parte de classificação de rótulos. Vocês conseguem fazer hoje, por exemplo, com a licença que vocês têm de Exchange Online Protection, por exemplo, não o rótulo automático que nem o Nivaldo fez aqui. Vocês conseguem fazer o rótulo por aqui, ó. Vocês clicam em arquivo, né? Vocês clicam aqui no cantinho em arquivo, vocês clicam em criptografar, tem aqui a criptografia, por exemplo, não encaminhar. Quando eu coloco aqui uma criptografia não encaminhar, ele já aparece o que vai acontecer. Os destinatários podem ler a mensagem, mas não podem encaminhar, imprimir ou copiar o conteúdo proprietário da conversa. E aí, quando eu mandar para o Nivaldo, eu vou ter o mesmo sintoma que eu tive lá da outra vez, teste de criptografia, eu mando enviar, a mensagem ela vai lá para o Nivaldo, no webmail, no Gmail. Você vê que ó, a outra mensagem nem chegou, a mensagem que tinha a fórmula da Coca-Cola, né, muito importante, foi bloqueada, não aparece aqui na minha lista. Já chegou a teste de cripto, quando eu abro ela, vai ser aquele processo que a gente viu lá atrás. Isso vocês já conseguem fazer hoje com a licença de vocês do Office 365. Vocês já conseguem habilitar hoje por exemplo, a política de não encaminhar. Mas vocês não conseguem colocar esses rótulos, né, porque isso aqui faz parte do AIP, ou vocês não conseguem bloquear devido a políticas de Data Loss Prevention, que é uma licença um pouco diferente. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês Espera aqui só um pouquinho. Só preciso achar o outro slide. Deixa eu ver se está aqui. Que é este slide aqui. Deixa eu ver se ele joga aí para vocês. Não jogou, por que não jogou? A gente vai descobrir agora. Então, aqui, neste slide, vocês conseguem ver como que o hacker, né, ou como o invasor, ele tem acesso a tanta informação na sua empresa. Vocês falam assim, ah, não, ele entrou aqui ontem, começou a disparar para todas as máquinas, o ransomware começou a rodar toda a empresa. É tudo mentira. O hacker, ele entra em um dia e ele faz todo o ataque em até quase um ano. Ou seja, ele pode estar dentro da sua empresa e você nem sabe. Então, o que ele fez primeiro, nesses primeiros dias, nessas primeiras 2 semanas? Ele foi tentando encontrar uma credencial para acessar. Então, esse slide aqui, não sei se alguém de vocês foi no AI Tour, esse slide aqui é de lá. No AI Tour, o pessoal mostrou formas de se proteger desses tipos de ataques. E aqui tem uma forma de como funcionam os ataques deles. Então, em 2 semanas, ele pegou alguém que não tinha MFA, entrou, começou a fazer busca aonde?
na caixa de correio. Na caixa de correio. Na caixa de correio ele começou a pegar vários usuários, vários nomes, várias credenciais, vários acessos, e foi tentando também, de novo, quebrar comprometer, né, a conta do usuário. E aí, de 16 a 163 dias, eles conseguiram uma chave de VPN da rede, e aí com essa chave da VPN, eles entraram dentro de servidores, ou seja, por enquanto eles estavam só no e-mail com a credencial que ele tinha, acharam a VPN, conectaram, entraram nos servidores, e aí começou a se mover lateralmente. Então, eles começaram a invadir outras máquinas, né, outros servidores, e aí criptografa, e aí bloqueia tudo, e vocês não têm mais o que fazer. Então, todo esse processo, né, ele ocorre em até um ano. Então, se vocês não começarem a mexer, foi o que eu falei lá atrás, se vocês não começarem a mexer o ambiente de vocês para uma proteção, pelo menos iniciando com o básico do Multi-Factor Authentication, sabe, vocês podem correr o risco de ter um tipo de ataque aí dentro. E aí, como que ele pode ter acesso, né, dentro da caixa de correio também para poder obter credencial? É um processo de phishing, né? Uma engenharia social ou alguma outra forma de se atacar a conta de um usuário. O processo de phishing, ele tem algumas ferramentas dentro do Microsoft 365 para bloquear, né, que usuários façam besteiras achando que estão fazendo a coisa certa. Então, por exemplo, eu tenho alguns e-mails aqui, deixa eu pegar alguns e-mails recentes, deixa eu abrir aqui. Vamos ver se tem algum e-mail recente que me venha com alguma informação. Não sei se o do Forms vai funcionar, vou tentar com o do Forms. Não sei se o do Forms vai funcionar, mas vamos ver se tem algum link aqui dentro. Deixa eu habilitar aqui o botãozinho. Isso aqui se vira nos 30, tá? A gente apresenta tudo aqui na hora. Então tem aqui, ó, forms.office.com/pages. Quando eu clico nele, repare que aqui em cima entrou um Safe Links. Foi muito rápido, né? Não sei se vocês repararam, mas eu vou fazer de novo. O que aconteceu? Nivaldo, aqui está aparecendo. Isso aqui é o que todo usuário deveria fazer. Antes de clicar em algum link, para o mouse em cima para saber se aquele link é ou não da origem que enviou. Então, eu tenho casos de clientes que contaram para mim que a empresa foi infectada quando ele virou para o usuário, né, da onde partiu a infecção. Ele virou para o usuário e falou: o que aconteceu? Ele falou assim: não sei, eu cliquei num link aqui do Santander, mas o engraçado é que nem conta no Santander eu tenho. E aí você fala: mas por que então você clica no link? E aí, às vezes, não tinha nem escrito nada de Santander aqui no e-mail, ainda vem com aqueles .php no link, né? E aí você já sabe que é uma mensagem que é maliciosa. Mas algumas mensagens pode ser que venha com as origens corretas. Então, você, quando para o mouse em cima, você tem que analisar, saber se aquilo é oficial ou não. Parei o mouse aqui em cima e vi, é forms.office.com. Porém, olha só o que está habilitado no meu ambiente. Quando eu clico no link, ele automaticamente ele vai para um outro endereço, passou rápido de novo, não sei se vocês viram, ele vai para um outro endereço chamado Safe Links. Vou fazer mais uma vez para quem não pegou ainda. Quando eu clico no link, aparece aqui na URL Safe Links. O Safe Links é porque eu consigo analisar o link em tempo de clique. É isso mesmo que vocês ouviram. Quando o usuário clicar no e-mail, ele vai para um sandbox da Microsoft, analisa a veracidade desse link e ele envia você para o link original. Então, ou seja, não tem como o usuário clicar num link e você se ferrar depois, né? Depois a sua empresa ela vai ficar infectada. Por quê? Porque o SafeLinks faz exatamente esse papel. Aqui eu vou mostrar para vocês o que acontece se ele clicar num link que foi infectado, tá? Isso aqui é um link de exemplo, né? O contoso.com. Ah, magoou. Só porque eu queria mostrar. Ele tem uma telinha vermelha, deixa eu ver se eu fiz alguma coisa de errado aqui, que mostra só a mensagem de erro. Eu queria mostrar a mensagem de erro para vocês, só para ver se realmente não está funcionando.
Ele é um link que mostra a mensagenzinha vermelha que vai aparecer para os usuários com o erro, né, de que essa mensagem, essa página, ela está protegida e essa página protegida ela não pode ser seguida. Então, ou seja, é uma ferramenta que permite com que vocês coloquem mais proteção no ambiente e garanta que o seu usuário ele não vai fazer besteira clicando no lugar errado. Então, pode até deixar os seus usuários receberem, digamos assim, entre aspas, um e-mail malicioso, porque o papel do Microsoft 365 com o Advanced Threat Protection é exatamente bloquear o acesso em tempo de clique. Existem outras ferramentas também dentro do Advanced Threat Protection, que é permitir que o seu anexo que você vai receber, ele seja validado antes de chegar na sua caixa. Então, todos os anexos, né, por exemplo, aqui ó, tem um aviso de falta 10 minutos, ou, sei lá, tem aqui ó, backup em nuvem, todos os anexos que vierem do seu ambiente, seja interno ou externo, ele vai estar validado antes de você abrir. Então, você consegue colocar uma política, né, que permita que a mensagem chegue para você com um anexo para chegar na hora, você não tem problema nenhum de esperar a mensagem, e só depois que ele analisar o anexo ele te entrega, ou você pode fazer com que a mensagem chegue um pouquinho mais demorado, mas depois eu entregue mensagem e anexo junto, mas já garantindo que esse anexo não tem nenhum tipo de infecção ou não é nenhum anexo malicioso. Então, essas são umas das vantagens do Advanced Threat Protection, além de, por exemplo, conter também anti-spoofing, né? Então, ou seja, falsificar o seu e-mail, né? Eles não vão conseguir fazer. Você define alguns usuários que podem ser permitidos o envio e alguns que não podem ser permitidos o tipo de spoofing, né? De falsificação. E aí garantir que esse usuário ele não receba, né? E não saia enviando em nome dele, né, informações como se fossem verídicas. Então, o ATP é uma outra ferramenta que também está dentro do Microsoft 365, que pode te ajudar com a proteção dos seus dados. Então, por onde que eu habilito tudo isso que eu estou falando aqui, Nivaldo? Data Loss Prevention, né, lá em protection.office.com, Data Loss Prevention habilito dentro das funções das políticas de Data Loss. Eu consigo fazer a parte de classificação e sensibilidades e rotulações através dessa parte aqui, que é uma parte coligada ao AIP. Aqui não é o Azure Information Protection, aqui é só ligado ao AIP. O Data Loss Prevention é do Office 365, está por aqui. E aqui embaixo eu tenho as funções de Threat Protection. Então, eu posso fazer aqui uma política, por exemplo, de anti-spam, anti-phishing, anti-malware, né? Ou safe attachments que eu falei para vocês aqui. No safe links, eu posso fazer com que a mensagem chegue para o usuário e ele continue depois, mesmo eu avisando que a mensagem pode estar infectada, eu posso liberar ou posso bloquear para que ele não acesse. Já fiz que é uma mensagem que eu desconfio, não acessa a partir dela, fica bloqueado. Né? E tem algumas outras funções aqui que já são nativas desse produto, né, do Office 365. Então, essas daqui de baixo, eu já recomendo vocês habilitarem e configurarem dentro do ambiente de vocês. Essas daqui de cima, anti-phishing, anti-safe attachment e safe links, elas vêm dentro do Microsoft 365 ou dentro do ATP. O que mais? Ah, tá. Existe também algumas funções de CASB, né? O Cloud App Broker Security. Vamos lá entrar nele, não aqui, desculpa, vamos entrar por aqui. App Permissions, onde eu permissiono ou eu bloqueio ou eu só estou monitorando os acessos a aplicativos da empresa. Então, lembra que eu entrei lá no OneDrive, lá no começo da apresentação, mostrei lá para vocês que tinha um acesso indo para uma URL diferente no OneDrive, que é uma URL que eu faço toda a monitoria de acessos. E aí aqui eu posso descobrir o que está acontecendo, fazer alguma investigação mais aprofundada, posso controlar os acessos e posso receber alertas dentro do meu ambiente para poder validar o que está acontecendo exatamente. Então, quando eu falo aqui no processo de descoberta, tenho aqui um painel que me mostra, né, quais são os usuários que estão sendo monitorados. Eu tenho aqui a lista de usuários, a lista de aplicativos,
mostra como que estão os acessos, né, desses recursos. Olha, eu achei esses aplicativos aqui, Nivaldo. Tem gente acessando esse produto, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui. E aí ele está falando, esse produto, ele está indo bem aqui. Na minha nota, ele é nota 10. Tem bastante gente, né, pouca gente está usando, 20K só, né, quando foram os acessos, tudo mais. Eu posso permissionar, eu posso bloquear esse recurso por aqui. Mas aqui é só um momento de descoberta. Ele está mostrando aqui, ó, o Yammer está com nota 9, mostrou por ordem de nota os aplicativos que eu tenho acessado. Mostrou que o Chrome aqui está com nota 6, né? Por que o Chrome está com nota 6? Você entra aqui e aí ele mostra algumas coisas que ele não permite como um fator bom de segurança. Está falando que lá no Chrome eu tenho um botãozinho para lembrar a senha. E aí, nesse processo de lembrar a senha, o hacker ele pode ir lá e recuperar essa senha dentro da sua máquina de forma irregular. E aí está falando que esse produto não passou por algumas normas de conformidade, por isso que baixou bastante a nota deles, ó. Apesar do Chrome ser rápido e tudo mais, tem todos esses poréns que facilitam aí um acesso indevido dentro do aplicativo e obter informações. Então, isso aqui é a nota que foi dada para o aplicativo e ele fala que tem gente na sua empresa que está usando. Se você não quer que ninguém use o Chrome porque a nota é muito baixa, você simplesmente marca esse cara aqui como não sancionado e bloqueia o acesso dele na empresa. Algumas aplicações, elas não são conhecidas, né? Então, são aplicativos que utilizam autenticação moderna. Eu posso analisar esses aplicativos por dentro da ferramenta. E aqui eu tenho alguns itens aqui que mostram até quantos usuários foram. Tem aqui uma lista aqui, por exemplo, You Can Book Me. Quem que usou o You Can Book Me? Clico aqui, ele já me fala, foi o Thiago Luiz Brancalhão. Eu falo assim, não quero que você use o You Can Book Me. Eu venho aqui e bloqueio ele, o aplicativo está como banido, ele não pode mais acessar esse aplicativo. Então, às vezes a gente não conhece, né? Nem sabia que o Thiago estava usando o You Can Book Me, né? Tem um aplicativo que usa autenticação moderna e pode estar levando informações da empresa por lá. Então, simplesmente venho aqui e bloqueio o aplicativo para não ser mais acessível. Posso criar minhas políticas que me falam coisas mais rápido. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma política de atividade não comum de remoção de arquivos. Então, assim, o que acontece? Imagina um funcionário que vai sair da empresa. Esse funcionário, ele antes de sair, ele começou a apagar todos os dados da empresa de raiva. Ele não vai sair porque ele quis, foi mandado embora, por exemplo. Então, eu não sei se ele já está pagando, se ele apagou, ou se ele ainda tem acesso mesmo fora da empresa e vai para começar a fazer essa maldade. Isso aqui é um alerta que me mostra, pô, ninguém apaga tanto arquivo assim de uma vez. Então ele alerta as pessoas falando quem que tem apagado muito arquivo ultimamente. Ou então, viagem impossível. Olha só que legal. Eu moro no Brasil, em São Paulo, trabalho no centro, e aí tenho acesso agora, nesse exato momento, da minha conta, ou acesso, ou uma tentativa de acesso, da minha conta nos Estados Unidos nesse momento. É impossível uma viagem tão rápido. Então ele me mostra a possibilidade de viagens impossíveis. Então aqui está mostrando, ó, viagem impossível, foi acusado, alguém que tentou acessar nos Estados Unidos e no Brasil, né, ao mesmo tempo. Deixa eu ver se tem mais detalhes disso daqui. Aí ele me mostra que o usuário Amanda, né, ele estava tentando, o usuário ficou ativo no IP nos Estados Unidos e no Brasil no período de 179 minutos. É impossível em 3 horas estar no Brasil e nos Estados Unidos ao mesmo tempo, e ele me mostra mais alguns detalhes. Ele fala que foi feito um logon aqui no Brasil, normal, mas aqui nos Estados Unidos ele já me mostra que teve um update de e-mail, parâmetro tal, tem algumas tentativas aqui, me mostra qual foi o equipamento, foi um celular usando iOS, então com o aplicativo de internet dele, né, o Safari, ou então usando o celular, ou desculpa, o Exchange. Às vezes isso daqui é um proxy que está habilitado dentro do celular, às vezes isso daqui é realmente uma tentativa, então tudo isso são alertas que têm que ser analisados. Então, o papel do gestor de segurança da informação é saber,
os meus dados estão sendo acessados, né? Está acessível de fora da empresa. Mas por onde? Como? Então aqui tem todas as informações que uma equipe de SOC consegue analisar e ter mais acessos a dados que talvez antes eles não tinham, e ainda mais sendo alertado automaticamente com as ferramentas que vêm dentro do Office 365. Legal, né, gente? Então, assim, consigo monitorar, consigo descobrir, consigo controlar, ser alertado, tudo isso por dentro de ferramentas do Microsoft 365. O que eu falei lá no começo, né, que o Microsoft 365 ele é diferente do Office 365, é exatamente porque no Office 365 eu não tenho essas funções de segurança que eu estou comentando aqui com você. Eu não tenho aqui, por exemplo, como fazer uma restrição de acesso, né, para um texto específico ou algum algoritmo que eu queira utilizar para poder bloquear. Então, vocês aqui que não estão utilizando hoje, duplo fator de autenticação, não fazem hoje proteção de dados. Para quem está entregando BYOD, vou falar sobre BYOD sim. Deixa eu ver até como que está minha conexão aqui, que eu caiu minha conexão. Deixa eu ver se eu tenho aqui como mostrar para vocês um negócio super legal dentro do celular. Vou fazer conexão aqui dentro do meu dispositivo. Deixa eu conectar aqui novamente. Qual que é a vantagem de vocês entregarem BYOD para os seus colaboradores? É que vocês não precisam comprar equipamentos para sua empresa. Então, deixa eu colocar aqui a senha 357-549. Então, o que acontece? O meu usuário, hoje, ele tem o celular dele e tem o meu e-mail, por exemplo, dentro do celular dele. Só que quando ele for roubado ou quando ele sair da empresa, ele vai ter acesso ainda a essas informações. Quando eu faço a gestão de dispositivos, eu faço o quê? Eu faço com que meu usuário ele tenha perfis diferentes dentro do dispositivo dele. Então, eu tenho um perfil de trabalho, né? Vocês podem ver aqui embaixo, perfil de trabalho, e eu tenho o perfil pessoal. Quando eu falo de perfil de trabalho e perfil pessoal, eu falo que, por exemplo, os arquivos que eu baixar para os meus documentos aqui, para os downloads aqui do meu perfil de trabalho, ele não tem as mesmas coisas, por exemplo, do meu perfil pessoal. Então, por exemplo, mudo aqui para pessoal, venho dentro do meu isso, arquivos. Se eu vim aqui no do meu pessoal, olha o tanto de coisa que eu tenho aqui na minha conta pessoal. E olha o tanto de coisa que eu tenho aqui na minha conta corporativa. Então, não trafega informações daqui para lá. Então, se eu quiser, por exemplo, vir aqui no meu e-mail de trabalho, na minha conta que é protegida. Então, estou aqui no meu Outlook. Tenho aqui várias mensagens. Sei lá. Deixa eu pegar alguma que tem anexo aqui. Sei lá. Qualquer coisa. Nota fiscal. Vim aqui na nota fiscal, mando baixar isso no meu dispositivo. Está baixada a nota fiscal. Venho aqui em arquivo, downloads. Vocês estão vendo? Baixei aqui a mensagem para dentro do meu ambiente, no meu perfil corporativo. Se eu for pegar essa nota fiscal, não tem aqui, ó, no meu perfil de trabalho, não tem o meu e-mail pessoal. Então, vou lá no meu e-mail pessoal, venho aqui, vou lá para o meu Gmail. Quando eu vou para o meu Gmail, peraí que tem uma mensagem aqui agora que eu vi. Quando eu vou para o meu Gmail, eu não tenho como pegar uma mensagem aqui, por exemplo, essa aqui está protegida, deixa eu pegar uma outra. Tá, fazer uma nova e anexar o arquivo daquele download. Então, vim aqui em download, veja, os mais recentes não aparece o arquivo que eu tenho aqui, que faz parte dos documentos da minha conta corporativa. Então, é totalmente isolado. Olha o tanto de coisa que eu tenho aqui e olha o tanto de coisa que eu tinha dentro da minha pasta corporativa. Então, isso evita o roubo de informação
dos dados corporativos da empresa para uma conta pessoal e vice-versa, né? Eu não tenho também os dados pessoais dentro da minha conta corporativa. Então, o meu objetivo era exatamente mostrar para vocês a diferença de uma licença, né, de um tipo de licenciamento para outro. Meu roteirinho aqui. Então, a gente falou aqui sobre Office 365, dentro dele tem o Multi-Factor Authentication, vocês já podem habilitar hoje para a empresa de vocês, mas ele também existe dentro do Azure Active Directory Premium. Qual que é a diferença dos dois, do Office 365, desculpa, no Multi-Factor no Office 365 e no Azure Active Directory Premium? A diferença é que eu consigo bloquear na verdade, não é bloquear, liberar alguns IPs, né? Ou seja, um acesso condicional para que ele não me pergunte sobre um segundo fator de autenticação. Então, por exemplo, na minha empresa, dentro da minha empresa, eu não preciso informar um segundo fator de autenticação porque eu estou num ambiente protegido. Mas sair desse meu range de IP, fui para um outro lugar, eu tenho que fazer a liberação através de um dispositivo móvel. Então, vocês podem saber minha senha, meu login, mas vocês não têm o meu celular para liberar o meu acesso. Tá? E aí, aqui está falando bem claro, né, que uma pesquisa descobriu que quando as redefinições periódicas de senha são aplicadas, as senhas se tornam menos seguras. Então, se vocês colocam hoje uma política dentro do Active Directory local, de rede de vocês, que troque a senha a cada 3 meses, essa senha em algum momento vai ficar menos segura. Por quê? Imagina o seguinte, vocês colocam lá para ela ser uma senha complexa. O cara não vai trocar a senha complexa por outra senha complexa. Ele simplesmente vai alterar um ou outro caractere. E no processo de tentativa de quebra de senha, de brute force, ele vai conseguir achar essa alteração que você fez. Então não adianta você simplesmente colocar complexidade. Isso é um estudo que a própria Microsoft fez e ela mesma, através das políticas, ela faz das análises, ela faz essa recomendação. Não permita que fiquem trocando senha periodicamente e coloquem Multi-Factor Authentication. Falando de Advanced Threat Protection, a gente falou sobre o Safe Links, sobre Safe Attachments, anti-phishing, anti-spoofing. A gente falou sobre o uso do ambiente corporativo e profissional e pessoal dentro do seu dispositivo móvel. Só essa telinha que eu mostrei para vocês aqui agora há pouco, essa telinha dos dois perfis, ela é este exemplo inteiro aí que está de comunicação. Ou seja, deixa eu pegar meu laser aqui, apontador laser. Ou seja, a mensagem, né? O usuário está tentando acessar uma mensagem, então ele foi tentar se autenticar, ele bate no Azure AD Premium, ele é redirecionado para dentro da loja do seu celular, falando assim, olha, eu tentei, a mensagem não, desculpa, o aplicativo, eu tentei instalar o aplicativo do Outlook, só que ele fala assim, só que você não tem a ferramenta corporativa. Isso aqui é um aplicativo que, para você utilizar, você precisa colocar o portal da empresa, que é a ferramenta que me garante a criação de perfis diferentes dentro do dispositivo. E aí ele vai lá, instala a ferramenta do portal da empresa, que tem os dados, que tem os perfis corporativo e pessoal, ele faz todo o processo de enrollment, né, todo o processo de provisionamento do equipamento, já configurado com as suas políticas. Se você não quiser que ele use câmera, vai bloquear a câmera. Se você não quiser isso que eu mostrei para vocês, não quiser que ele use um perfil pessoal junto com o corporativo, você bloqueia. Ele faz todo o enrollment, faz todo esse processo. E aí ele vai fazendo todo o resto. Ele vai registrar você com o seu dispositivo, ele vai verificar sua identidade, aí deixa você, depois que você instalou esse aplicativo, ele deixa você instalar o Outlook. E aí, quando você instala o Outlook, você consegue utilizar Exchange Online, você consegue utilizar web, você consegue utilizar ele em qualquer outro lugar, porque esse dispositivo ele foi liberado através da sua política. E aí a gente falou também de CASB, né? A gente falou de proteção de aplicativo, então vocês conseguem descobrir, investigar, controlar, ser alertado de alguma coisa que acontece. A gente falou sobre proteção de documento, mostrei para vocês como classifica, falei para vocês como que protege, falei para vocês como rastreia esse dado e como revoga. E a gente falou também de Data Loss Prevention, sobre bloqueio de dados, né? Eu não deixei enviar lá a fórmula da Coca-Cola, lembra? A fórmula da Coca-Cola não saiu. Como se monitora isso? Você recebendo os alertas nos e-mails e, a partir daí,
vocês tiveram mais controle sobre a ação, e é o que o White fala, aquilo que você não consegue monitorar, você não consegue controlar. Então, é muito importante vocês saberem monitorar o ambiente e aí sim ser mais seguro. Galera, quando eu falei para vocês que Microsoft 365 é diferente de Office 365, é porque a Microsoft ela não ajudou a gente com os nomes. Quando eu falo Office, eu falo o Word, Excel, PowerPoint, né? Quando você fala Office, você tem o Office instalado na sua máquina, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, não é isso? Quando eu falo Office 365, além desse Office que instala na máquina, eu estou falando também dos serviços de nuvem que são integrados ao Office para aumentar a produtividade e a colaboração. Então, dentro dos serviços de nuvem, eu tenho correio eletrônico, eu tenho intranet, eu tenho a comunicação instantânea, por exemplo, através do Teams, que é essa reunião que a gente está fazendo aqui através do Teams. Então, eu tenho tudo isso dentro do Office 365 e mais alguns recursos que eu posso habilitar. Quando eu falo de Microsoft 365, olha lá, o nome era Office, confundiu com Office 365. Agora, Microsoft 365 confunde com Office 365. Ela não ajudou a gente, paciência. A gente aqui tem o papel de explicar para vocês a diferença de um para o outro. O Microsoft 365, ele é muito mais do que o Office 365. Qual que é a função do Microsoft 365? É ter o Office 365 dentro da suíte. Além disso, ter as funções de segurança, que a gente comentou tudo aqui nessa apresentação. Hoje eu só vim falar dessas funções de segurança, que é o quê? Que é o Enterprise Mobility and Security, onde tem o ATP, onde tem o DLP, onde tem a parte de Intune para fazer os MDMs, para fazer a parte de proteção de documentos, para fazer a parte de CASB. Isso tudo está dentro do Microsoft 365. Além disso, o Microsoft 365 tem o Office, que instala na máquina, os serviços de correio eletrônico, intranet e mensageria, tem a parte de segurança com ATP, CASB, MDM, IP, e tem também o Windows. O Windows Client, que instala na máquina, vocês têm através do Microsoft 365. Ou seja, toda suíte de segurança, ela vira uma suíte de segurança, de produtividade e habilita a sua empresa a utilizar o recurso mais recente, que é, no caso, o Windows 10, com todas as atualizações na build que está agora, por exemplo, para vocês terem mais segurança com o seu ambiente. Tudo isso integrado dentro de um portal de colaboração, dentro de um portal totalmente amigável e um portal totalmente seguro, que é o Office 365. Então, entenderam, gente? Microsoft 365 não é Office 365. Microsoft 365 é muito mais do que ele. E a Microsoft, com esses recursos de segurança, ela se colocou agora como líder para Enterprise Information Archiving. Ela está dentro de um ambiente onde as empresas que já estão pensando, né, que a gente está falando ali, 45% das empresas até 2023 já vão adotar Enterprise Information Archiving como uma solução dentro dos requisitos da empresa na parte de privacidade de dados. Ou seja, as ferramentas do Microsoft 365 estão qualificadas no quadrante líder do Gartner. Mas, Nivaldo, você está falando aí, porque assim, Microsoft 365, né, ele tem o Windows, ele tem a segurança e vem ainda com o tal do Office que eu instalo na máquina. Você tem noção do custo de um Microsoft 365? Quanto que vai ficar com tanta coisa? Sim, claro, tenho noção. É um negócio que é muito, assim, talvez a mais perto do que você está querendo fazer na sua empresa hoje. Eu falo para vocês, cara, a ATP é importante para todas as empresas. Cara, um usuário clicar num link errado é um risco de segurança que pode afetar toda a empresa. Mas se você falar para mim assim, não, Nivaldo, eu não consigo colocar isso, queria muito, obrigado, tchau, mas assim, infelizmente, eu só preciso só do Exchange, que envia mensagem, tá? Não preciso da segurança dele. A segurança dele eu falo aqui pro pessoal, gente, não clica no link. Beleza, se funcionar, eu concordo. Mas tem alguns casos que isso não se aplica. Você pode falar o que for, tem algumas pessoas que não vão estar nem aí, vão clicar, vão fazer errado. Então, existe o Microsoft 365 como uma ferramenta de segurança que, se para você não aplica na empresa inteira, eu falo para vocês por experiência própria que ela deve ser aplicada pelo menos para as pessoas mais importantes da sua empresa. Por que pelo menos as pessoas mais importantes da sua empresa? Porque elas não
usam as mesmas coisas que vocês. Vamos pensar no seguinte: no seu trabalho é manter a infraestrutura da empresa, manter a tecnologia. Mas, sei lá, se você é uma perfumaria, o cara que faz a perfumaria, né, o cara que faz o perfume, ele é mais importante que vocês que estão gerenciando os dados. É ele que tem que saber qual que é o tipo de sabor, né? Não sei nem o nome direito, né? Qual que é o perfume, qual que é o cheiro que tem que estar para mudar aquele componente. Esse é um cara que vale a pena. E se esse cara for infectado, se esse cara for atacado, esse cara ele vai realmente causar um problema muito grande para a empresa. Então, Microsoft 365 não é. Assim como, por exemplo, os carros. Hoje, na empresa, né, muita gente tem carros normais, aí, populares, ou carros, né, de médio porte. A maioria da empresa não usa carrões. Vamos fazer de conta que essa turma aqui é o Office 365. É a pessoa que precisa só do Office, o Word, o Excel, o PowerPoint, ou está usando o correio eletrônico simplesmente. Essa é a turma que precisa trabalhar. É a turma que se acontecer alguma coisa com eles, na verdade vai impactar menos. Mas pode impactar, mas vai impactar menos. Agora, imagina o seguinte, todo mundo, né, na maioria da empresa, usa carros desses estilos, mais ou menos. Mas, você já viu essas pessoas importantes da empresa andando com algum daqueles carros? Não. Eles utilizam carros melhores. Os carros deles são mais novos, são com mais recursos. Esse pessoal tem um monte de função dentro do carro deles que, se marcar, eles nem usam todas. Né? Algumas que, quando eles compraram o carro, eles já perceberam de cara e falaram: opa, que bom, esse carro tem aqui, o próximo carro tem que ter igual. Né? Assistente de partida em rampas. Meu, o cara fica paradinho, o carro fica paradinho lá, ele não desce para trás, ou seja, não precisa ficar fazendo rampa toda hora lá dentro. Banco do motorista com ajuste elétrico. Meu, o cara não. Quando ele comprou o carro, ele sabia que o carro era bom. Mas ele viu lá que tinha um banquinho que apertava o botãozinho. Próximo carro dele vai ter que ter o banco com ajuste elétrico. Direção elétrica, pô, mas faz uma diferença direção elétrica para direção hidráulica para direção manual, né? Dramática. Meu, isso daí é para quem faz baliza, né? Isso é uma benção, esse negócio é uma maravilha, cara. Você só gira um pouquinho e já girou toda a roda. Funciona assim o Microsoft 365, ele vem com um monte de recursos que as pessoas vão utilizando e vão descobrindo coisas que são importantes para ela depois de utilizar. Tudo bem, tem alguns recursos que eles não fazem tanta diferença para a pessoa, mas está ali. Por exemplo, ar-condicionado digital de 2 zonas. Cara, quando o motorista, né, o dono do carro senta, ele não tá se lixando se a temperatura do lado dele é diferente da dele. Mas tá ali, tem no carro. Pode ser que ele compre outro carro que não tenha esse ar de 2 zonas? Pode ser. Pode ser que ele tenha um ar-condicionado que seja igual para todo mundo. Mas se ele um dia precisar, se um dia ele quiser ficar com calor e a pessoa do lado tá morrendo de calor e ele quer baixar a temperatura só da outra pessoa, ele tem ali o botãozinho dele. Então é mais ou menos assim que funcionam as coisas. Você tem esses recursos dentro do Microsoft 365 que pode ser que vocês precisem algum dia utilizar. Como, por exemplo, sei lá, o retrovisor interno eletrocrômico. Cara, só funciona à noite se um danado de um caminhoneiro meter o farolzão em você na estrada. Porque se não for isso, você não vai nem reparar que você tem um retrovisor elétrico interno eletrocrômico. São coisas que existem ali para poder facilitar a sua vida. E também tem as coisas que o carro veio, né? A função veio, tá ali e olhe lá se você vai usar, né? Que nem, por exemplo, ok, um recurso de segurança que pouca gente utiliza porque está dirigindo de boa. Freio ABS. Freio ABS. Assim, vocês já sentiram o freio ABS? Quando você pisa com tudo no freio, o carro dá vários trancos. Mas se você está dirigindo de boa, ele não funciona. Ele está funcionando freando, ele não faz aquelas travadas para poder evitar a derrapagem. Então, esse freio ABS seria, sei lá, por exemplo, o seu Safe Attachments. Você não está recebendo mensagem com vírus, você está mandando mensagem só para pessoas que são importantes. Mas se algum dia chegar um vírus anexado num e-mail de uma pessoa confiável, ele vai ser alertado, ele vai te evitar que você derrape. Você não vai receber esse e-mail. Então, essas pessoas importantes da sua empresa, elas são as pessoas que têm que ter esses recursos em background. São pessoas que precisam ter a proteção. O resto das pessoas utiliza esses carros.
O resto das pessoas podem utilizar aqueles carros. Se você conseguir um ambiente onde você consiga colocar todo mundo protegido, ótimo, parabéns, é o melhor dos mundos. Vocês vão estar com todos protegidos. Agora, do mesmo jeito que essa turma que é mais avançada, que essa turma mais importante dentro da empresa, não utiliza os mesmos carros que vocês, eu falo para você que essas pessoas precisariam também ter recursos de tecnologia diferentes de vocês. São pessoas que precisam ter recursos que protejam eles, independente se eles vão apertar ou não algum botão. Eles não escolheram esse botão, mas vocês escolheram a proteção, do mesmo jeito que eles escolheram um airbag de 8 lugares para eles. Tem airbag na frente, airbag do lado, airbag embaixo, airbag em cima. Quantas vezes eles já bateram o carro? Nunca. Nunca vi um airbag abrir. É a mesma coisa. Os recursos estão lá para ser utilizados quando realmente precisar. E eu não estou falando da versão mais cara do Microsoft 365, não, gente. Existe ainda versões muito mais caras que vêm muitos outros recursos, como analíticos, recursos que permitem que vocês façam menos esforço para identificar um caso de segurança. Recursos com inteligência artificial, que foram apresentados inclusive lá no EI Tour. Então, são coisas que vocês estão colocando para a empresa de vocês, mas não são o top, tá, gente? Não estou falando de colocar aí um carro que você aperta um botãozinho e ele vai lá autônomo para você, ou que ele faz a baliza automaticamente para você. Não estou falando desses carros que têm recursos avançados demais. Eu estou falando ainda daqueles carros que é o que eles usam, os carros que eles têm e podem trabalhar com ele com mais segurança. Tem mais segurança ainda? Tem mais recurso tecnológico? Tem mais? Tem. Nem apresentei para vocês aqui. O que eu quis apresentar são coisas que são úteis para o seu dia a dia, são coisas que são seguranças para vocês. E, para quem não acredita no Nivaldo, vai lá, Microsoft Secure Score. Tem dentro do portal do seu Office 365, você vê qual que está a sua pontuação hoje dentro do seu portal. E já pode sair habilitando um monte de coisa caso vocês já tenham permissões. Por exemplo, aqui é um exemplo de uma dica que ele dá no Secure Score e você vê quão simples é. É simplesmente vocês pegarem o passo a passo que eles colocam aqui para vocês e vocês já começam a habilitar uma das funções de segurança que são necessárias para sua empresa e aí você vai aumentando o seu score. Ou seja, uma empresa que tem 303 de score para 802, está faltando coisa para caramba para habilitar. Ah, Nivaldo, tá vulnerável, tá ruim, tá... Não, você trabalha. Só que você poderia estar muito mais seguro e pensar muito mais no business da sua empresa do que ficar aí pensando em garantir segurança com ferramentas extras e várias ferramentas em vários portais, em vários lugares. Tudo isso que eu mostrei aqui para vocês está dentro do portal do Office 365 e dentro do portal do Azure para o Office 365. Ou seja, tudo integrado. Vocês não precisam inventar moda para quase nada. Legal, gente? E aqui, ó, passo a passo. Qual que é essa função aqui? É uma função moderada que protege contra quebra de senha, que essa daqui é do MFA. Aí está mostrando por onde que você habilita o MFA. Você pode habilitar por aqui, coloca as condições, e pronto. Já está habilitado o MFA para você poder fazer acesso condicional dentro da sua empresa. Aqui na Nenhum é assim, gente. A gente quer pensar em sustentabilidade, a gente sumiu com todos os copos da empresa, sumiu com tudo que é plástico aqui, tudo é garrafinha, tudo é copo, porque tudo isso aqui faz parte de segurança. A gente pensa em segurança, a gente pensa em garantir o bem-estar das pessoas da empresa, de tudo quanto é forma. E a gente fala também de tecnologia de vez em quando. É isso minha apresentação, gente. Quero agradecer aí o tempo de vocês. Eu consegui entregar em 1h30, que era o meu prometido, e fico aberto aí às perguntas e dúvidas, caso vocês tenham. Muito obrigado. Boa tarde a todo mundo. Até mais.